Por essa mesa, eu gostaria de chamar também a professora Caliusa Francisca Ramos, por favor. Só estava tirando uma dúvida aqui, porque a Unifal tinha compartilhado uma informação errada sobre a professora Caliusa. Bom, eu vou apresentar rapidamente as duas convidadas de hoje e passaremos as falas delas, que são as mais importantes. Queria começar a noite agradecendo também aos colegas da comissão organizadora, aos e às discentes do curso de História e discentes e docentes de outros cursos da Unifal que estão aqui também. Para nós é uma satisfação. Então, Caliusa Francisca Ramos é diretora da Escola Estadual Indígena Ibiramã Quiriri do Acre, graduada em Letras pela Universidade Estadual da Bahia, se eu acertei, e graduanda em Pedagogia pela Universidade de Dom Alberto. É coordenadora suplente, é isso, né, da Microrregional Minas Gerais, da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a APOIME, né, uma organização indígena não governamental regional sem fins lucrativos, criada em maio de 1990, durante o primeiro encontro de articulação de povos indígenas da região leste e nordeste do país, realizado em Itabuna, na Bahia. A organização representa 70 povos, 213 mil pessoas em 130 terras. A professora Roseli dos Santos, graduada em História pela Universidade Presidente Antônio Carlos, especialista em História de Minas Gerais, pela Universidade Federal de São João del Rei, onde também cursou seu mestrado em História, e a doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atua na rede de ensino público particular, nos níveis fundamental, médio e graduação. Também atua como tutora à distância na Federal de São João del Rei, em outros cursos, né, e é membro dos grupos de estudos Laboe Áfricas, da Federal de Juiz de Fora, do GT Emancipações e Pós-Abolição da AMPO de Minas Gerais, e do LEPER da UENG, né? E, além disso, é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Guarapiranga, Borda do Campo e Pomba, né? Também atua como conselheira municipal da Igualdade Racial e do Patrimônio Histórico de Barbacena, representando o Quilombo Candendê. Então, né, mais uma vez, em nome da comissão organizadora e da Universidade Federal de Alfenas, agradecemos imensamente a presença de vocês, e eu passo a palavra imediatamente à professora Caliusa. Boa noite a todos e a todas. Eu vou começar a fazer a abertura aqui com canto, né, que é para a gente acordar nossos antepassados e acordar nossa parte espiritual, né? Nós somos índios, somos guerreiros. Nós somos índios, somos guerreiros. O importante é que nós é brasileiro. O importante é que nós é brasileiro. Vivo nas matas no meu reinado. Vivo nas matas no meu reinado. Com a proteção dos nossos mestres encantados. Com a proteção dos nossos mestres encantados. Oh, rei, na rei, a rei, a rei, oh, ah. Oh, rei, na rei, a rei, a rei, oh, ah. Oh, rei, na rei, a rei, a, oh, rei, na rua. Oh, rei, na rei, a rei, a, oh, rei, na rua.
Boa noite de novo, né? Agora a gente vai começar a conversar. Eu queria começar aqui agradecendo o convite, né? Mais uma vez aqui, nessa mesa, com essa professora aí. O ano passado eu tive aqui, foi o ano passado, o ano retrasado, foi o ano passado com a Giselma lá do outro lado, eu aqui. E esse ano eu estou com a professora lá e eu estou aqui também. Eu queria começar assim já me apresentando, né? Eu sou Carliuza, sou diretora da escola, eu sou da aldeia Ibiramã Quiriri, ali de Caldas, né? Sou originária da Bahia. A gente reside aí na aldeia Ibiramã, fez 7 anos agora em março. A gente ocupou o território em 2017, né? Começamos uma luta. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu o nosso território, né? Um território já reconhecido, território do povo Quiriri. Então, foi uma luta que a gente teve com o Estado, uma luta que a gente teve com a União, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Hoje, lá na minha comunidade, a gente tem escola. A gente trabalhou... A escola nossa funcionou 3 anos no segundo endereço de uma não indígena, né? E aí a gente conseguiu, o ano de 2022, que ela fosse independente. Aí, quando ela foi independente, aí eu comecei a administrar, né, a nossa própria escola. Então, a gente tem as nossas matérias, né, específicas da nossa comunidade. Foi fácil para a gente? Não foi fácil. E também não está sendo fácil, né? Porque a gente tem a matéria nossa, da nossa comunidade, mas a gente não tem material para trabalhar, né? E aí, hoje, como a gente vai falar um pouquinho da disciplina de História, né? Que aí é uma disciplina, ela está na base curricular nacional, né? É trabalhada dentro das escolas. Lá na minha comunidade, a gente tem essa disciplina, só que a história, que ela está no livro, será que ela está sendo contada real, né? Será que a história que está no livro, ela está a história de hoje? Ou nós ainda estamos vivendo aquela história lá de 1500, né? Às vezes, quando o professor de história lá da aldeia, lá da escola nossa, eu falei com ele, esquece esse livro aí, esquece, porque vocês têm história muito mais bonita para contar do que do livro, né? Aí, lá no livro de história, é uma questão que a gente sempre... E lá na minha escola, a gente nunca fez essa pergunta para os alunos, não. Quem descobriu o Brasil? Né? Nós nunca fizemos essa pergunta. Por quê? Quem descobriu o Brasil? Aí lá no livro está, Pedro Álvares Cabral. Quem foi o primeiro habitante do Brasil? Foi os indígenas. Se os indígenas eram o primeiro habitante do Brasil, como foi que ele foi descoberto? Né? Então, já existia habitante. O Brasil já existia. O Brasil ele foi invadido. É a mesma coisa também que a gente... nós estamos tentando, todo canto que eu vou, eu sempre falo... às vezes, a gente fala que não é nem culpa das pessoas. Às vezes, é falta de conhecimento, né? Mas também, às vezes, é porque a pessoa quer mesmo. A gente olha assim, a gente sente que é porque quer, né? Que é falar índio. Né? A gente está tentando mudar esse conceito, esse índio. Qual o significado de índio? Né? Para nós, não é uma coisa boa, índio. Índio foi um nome que acharam para dar nomes. Quando chegou aqui, que encontrou os povos indígenas. Nós chegou lá e achamos um bocado de índio, um bocado de animal, um bocado de canibal, um bocado de trem lá do mato. Né? Então,
a gente pede para a gente ser chamado de indígena. Dia do Índio. Eu cresci aprendendo esse dia do índio. Né? Dia do índio é 19 de abril. Só que hoje não é mais dia do índio, é dia dos povos indígenas, dia dos povos originários. Né? Por quê? Porque nós somos originários aqui desse território. Então, a história, ela conta assim, aquela história. Quando você pega um livro de história, principalmente aquele livro de história infantil, né, das crianças, aquele lá que é o mais doloroso. O índio, ele está lá com a peninha, cabelinho lisinho, cortadinho na testa, um paninho aqui e outro aqui atrás. Aí mostra para as crianças. Aí as crianças vão lá para a escola e faz aquele penachinho de pena, aquela peninha, aí começa a bater na boca. Né? Isso aqui é uma ofensa que faz com a gente. Quando a gente está passando, a gente está... Nós escutou muito isso, de bater na boca. Né? Então, aí hoje, quando eu chego, por exemplo, chego eu na escola, aí ela é índia? É. Mas ela usa roupa. Né? Ela está usando celular. Por que não está descalço? Né? Então, a visão que os índios, que os alunos hoje têm nas escolas, principalmente as crianças, dos povos indígenas, é essa visão. É índio pelado, é índio descalço, é índio sem celular, é índio sem roupa, índio do cabelo bom. Né? Meu cabelo não é bom, meu não é rasgado, mas eu sou indígena. Para mim ser indígena, eu tenho que ter um cabelo bom, eu tenho que andar pelada? Não, está no meu sangue, está na minha cultura. Né? Eu tenho uma cultura, eu tenho um povo, eu tenho minha origem, eu sei de onde eu vim. Né? E aí, hoje, os livros hoje de história, ele conta a história totalmente distorcida. Por que nós não vamos fazer um livro de história falando do marco temporal? Por que nós não vamos fazer um livro de história falando do governo genocídio? Por que nós não vamos fazer um livro de história falando do genocídio dos povos indígenas? Por que não vamos fazer um livro de história falando disso? Né? Que é um livro de história verdadeiro. Isso aí sim, aí vai ser a história dos meus netos, dos meus tataranetos ouvir. Aí vai ser a história. Mas, em 1524, o livro de história continua o mesmo. Não teve mudança nenhuma. Né? Então, vocês que são alunos de história, hoje nós estamos aqui, estamos abertos. Nós somos indígenas, nós estamos abertos para contar a história. O povo negro hoje está aberto para contar a história deles. Por que no livro de história coloca os negros sempre de corrente, sempre preso num pau, sempre ali? Por que não coloca no livro de história hoje o negro que foi presidente dos Estados Unidos, Barack Obama? Por que não conta isso? Né? Por que não conta hoje o que a gente tem de inteligência? Por que não conta hoje que o Brasil, hoje, ela é a culinária africana, é a culinária indígena, a medicina é a medicina africana, é a medicina indígena. Por que não conta? Né? Então, a gente sempre está escondido lá, está escondido. Né? Nós não somos protagonistas da nossa própria história. Vamos fazer a nossa história. As nossas comunidades indígenas, elas estão abertas. Elas estão abertas para poder a gente conversar, contar a cultura do jeito que ela é real. Não, mas eu fui na aldeia dos Guarani, lá de Amazonas. Eu fiz um trabalho lá. Então, eu vou fazer o livro de acordo lá. Aí eu vou falar de todos os indígenas do Brasil. Não, está errado. Está errado. Por que está errado? Porque a Amazonas está lá, eu sou do norte, sou nordestina.
a diferença da minha comunidade, a diferença da minha cultura, a diferença do meu jeito para a diferença dos índios do Amazonas. É totalmente diferente, né? Aí, hoje em dia, eu fico até triste quando a gente vai fazer... Já aconteceu, deu e dar uma palestra, e aí, lá no banner, colocar um índio do Amazonas, aquele índio lá da internet. Pegou ele lá da internet e colocou. Né? Por que não me colocou? Que era eu que estava lá conversando. Né? Já aconteceu isso, já. Então, tem muita diferença. E aí, porque eu não sou daqueles índios lá do Amazonas, os índios, o Yanomami hoje, por exemplo, né? Aí, o livro de história já contou a história real dos Yanomami? O que é que vinha acontecendo? Só agora saiu o que aconteceu com o Yanomami. Mas aconteceu agora? Começou agora? Não, gente, ali já tem quase 100 anos atrás acontecendo aquilo ali. Tudo aquilo ali vem acontecendo já. Não começou agora. Mas o livro de história não contou aquilo ali. Né? Só em 4 anos faz um livro, em 4 anos faz um livro, mas a história continua a mesma. Só vai mudar os anos. A história é a mesma. Então, quando eu vou para minhas conversas, minhas palestras, eu falo, olha, para falar de mim, tem que ser eu mesma. Eu mesma para falar de mim. Então, a minha escola, minha comunidade, meu povo, sempre estamos abertos para qualquer diálogo. Eu quero fazer um plano de aula para me dar para meus alunos, aplicar para meus alunos na minha escola. Carlinhos, tem como você vir contar um pouquinho da história indígena para a gente? Para a gente colocar o nosso plano de aula? Tem algum índio de vocês que possa vir fazer isso com a gente? Vamos ficar aqui uma semana aqui fazendo um plano de aula, né, para a gente contar a real história? Essa aí, a Roseni aí é minha irmã. Ela está se formando em História, ela está fazendo faculdade de História. Né? E aí, ela tem a história nossa. Aí fala bem assim, não, mas se você for contar só a história de vocês aqui, dentro da comunidade de vocês, quando vocês saírem para uma faculdade, como é que vai ser a história? Né? Aí, eu sei que é totalmente diferente. A minha história é minha história. Mas só que aí a gente procura, dentro da nossa comunidade, a gente procura contar a história real de todo povo. Povo não indígena, povo indígena e povo negro. Todo povo. A gente procura contar essas histórias dentro da comunidade, dentro da escola. Lá na escola nossa, não estuda só indígena, estuda não indígena também. Estuda não indígena. Né? Mas pode, Carleusa, um não indígena estudar dentro da escola indígena? Pode. Pode. Por que pode? Porque ele vai crescer, ele vai sair de lá sabendo o que é uma real história indígena. Ele vai sair de lá dentro da minha escola sabendo que eu sou indígena, sabendo que eu tenho uma cultura e sabendo que eu não tenho olho rasgado nem pelado. E sabendo que eu moro numa casa de bloco, sabendo que eu uso um celular, mas sabendo também que eu tenho minha ciência na mata, onde eu pratico meu ritual. Ele vai sair de lá sabendo disso. Então, a gente vai procurando mudar o conceito de pensamento através disso aí. Através dessa escola. Hoje em dia, a gente tem que apostar nas crianças. As crianças, é o nosso futuro. Só que, para nós apostar no nosso futuro, que é as crianças, a gente tem que começar já a melhorar da agora. Da agora, dentro da educação. Na realidade, quem pode melhorar mesmo é só a educação. A educação é o pilar de tudo, é a educação. Né? Se a gente não fazer uma boa educação, a gente vai continuar na mesmice do jeito que está. Quando eu fiz a faculdade de letras, na UNEB, eu ia para a faculdade, eu estudei 4 anos, eu não conversei com ninguém. Eu estudei 4 anos. Eu não tive um amigo dentro da faculdade. Não tive um amigo que falasse assim, que conversasse comigo, que sentasse comigo, que me ouvisse, que a gente fizesse trabalho junto. Não tive.
Estudei 6 meses sem ter um papo com ninguém. Aí teve uma menina que ela era negra, que nós começamos nós duas a conversar. Porque a nossa linguagem batia, as duas. Tanto eu como ela, a gente sofria preconceito dentro da própria faculdade, dentro da própria sala de aula. Por quê? Porque dizia que nós não sabíamos falar, né? Nós éramos ignorantes, não sabíamos falar. E aí, quando eu ia falar, quando eu ia apresentar meu trabalho na frente, eles sorriam, olhavam para os outros, né, e ficavam cochichando. Aquilo ali me podou. Aí eu passei 4 anos sem falar nada mais. Né? O dia que eu fui falar foi o dia que eu fui apresentar meu artigo. Aí eu tinha que falar. Né? E aí todos eles estavam apostando que eu ia perder no artigo, que eu não ia passar, eu ia perder. Né? Então, quando eu terminei, a professora me deu parabéns, e aí eu fui convidada a apresentar meu artigo em Salvador. Né? Só que aí, quando ela falou, você teve uma falha, porque era para mim ter apresentado meu artigo do jeito que eu estou aqui, né, indígena. Eu fui cair na cantada dos outros, fui apresentar meu artigo do jeito dos outros. Né? Mas aí eu senti esse preconceito. E é a realidade que a gente sente, É por isso que, assim, tem muitos indígenas na faculdade, tem muitos. Mas você chega na faculdade, você conversa com os indígenas, que você vê a diferença totalmente. Essa aí é uma realidade que a gente enfrenta. É por isso que tem deles que entra e sai e não aguenta. Porque não aguenta a rejeição. A rejeição é tão grande que poda a gente. Aí joga a gente dentro de um órgão, que nem, por exemplo, vou falar aqui da nossa ministra, né, a nossa Sônia Guajajara, que é a nossa ministra, a nossa indígena, uma mulher inteligentíssima. Né? Só que jogou ela dentro do órgão lá do Ministério dos Povos Indígenas e não dá condições para ela trabalhar. Não dá condições. Por que não dá condições? Para dizer, ela saiu porque ela é incompetente. Ela é indígena. Então, ela não sabe trabalhar. Né? Mas a Sônia Guajajara está lá no Ministério, aí você fala bem assim, o que é que o Ministério está fazendo hoje pelos povos indígenas? Mas é por causa que o Ministério não quer fazer? Ou por causa das condições que não tem para fazer? Né? Quando eu fui diretora da escola minha ali, me colocar. Até hoje, eu nunca tive assistência nem ajuda assim, de outras pessoas que pudessem me ajudar. Eu estou aprendendo, não aprendi ainda estou aprendendo, sozinha, aprendendo na marra, estou na tora, com a ajuda deles aí, dos professores, nós estamos aprendendo ainda. No dia que vocês forem lá na minha escola, vocês vão ver. Né? E aí, por quê? Colocaram. A escola nossa ela foi dependente em 2022, só que o caixa escolar dela foi aberto só em 2023. Né? Então, a gente passou 1 ano dependendo da escola não indígena. E aí, o que foi que eles falaram? Eu falei, por que eu não consigo abrir meu caixa escolar ainda? Aí, a resposta que me deu foi essa, será que você vai dar conta? Você vai dar conta, Carlos, do caixa escolar? Eu falei com eles, se eu nunca abrir, e se eu nunca mexer com o caixa escolar, eu nunca vou dar conta do caixa escolar. Né? E aí, em 2023, eu consegui abrir meu caixa escolar, não tive apoio, não tive ajuda, né? E aí eu falo que eu estou aprendendo ainda, porque esse ano foi o primeiro ano que eu prestei conta do meu caixa escolar. E aí eu ainda vou saber se ele está certo, se ele está errado. Né? Mas eu prestei conta. Né? Então, é isso que eles fazem com a gente. Eles colocam a gente dentro de um órgão. Aí o Krenak está lá hoje, na Letras. Bom, né? Um indígena está lá. Mas, quanto tempo aí o Krenak não ralou para chegar lá? Quantos preconceitos ele não enfrentou para chegar ali? Né? Então, esse aí é um fato que tem que estar no livro de história. Né? Indígena, na Academia de Letras. Olha que coisa bonita, mas não vai para o livro de história. Não vai. Né?
Então, pessoal, eu tenho muito tempo para falar ou como é que é? Quantos minutos? Não vou deixar a professora falar. Então, quando a gente se trata de nós indígenas, é uma questão bem complicada de ser entendida, é uma questão... hoje, nesse instante ali, a gente estava numa conversa ali sobre medicina indígena, né? Medicina dos povos tradicionais. Nós temos essa matéria na aldeia. Medicina dos povos tradicionais. Medicina do povo Quiriri. Vida plena com a natureza. Nós tem. Uso do território. Nós tem nessa matéria. Agricultura do povo Quiriri. Nós tem. Organização e direito do povo Quiriri. Nós tem essa matéria. Cultura e religiosidade. Também nós tem. Né? Aí, como é que você, Carlos, seus professores trabalham essas matérias na escola? Eles pesquisam no Google, tem livro? Tem não. Não tem. É os saberes mesmo. Saberes. Por isso que agora a gente está lançando nosso livro, está saindo nosso livro logo em breve. Livro dos saberes tradicionais do povo Quiriri. Vai sair aí. A gente vai mandar aqui para a Unifal, que a gente teve parceria com a Unifal para fazer esse livro, através da nossa professora ali, doutora Calu. Ela nos ajudou a construir esse livro. Aí vocês vão ganhar, a gente vai colocar na biblioteca, né, para vocês estudar um pouco a história e conhecer mais um pouco o povo Quiriri, né? Então, e aí, se eu pegar um professor formado de mestrado, doutora, que nem a Calu, e botar ela para dar uma aula de cultura e religiosidade do povo Quiriri, ela não vai saber. Não vai saber. Aí eu vou e coloco mãe, que não tem nada, não tem grau de escola nenhuma. Ela vai tirar de letras, né? Aí nós temos nossas matérias, aí o governo fez, mais outra que o governo fez com a gente. Vocês têm o direito de escolher a matéria que vocês querem dar aula. Nós escolheu. Aí foi publicada, foi feita lá a matriz, tudo bonitinho. Foi homologada, foi publicada em diário oficial. Aí está lá. Se vocês colocarem lá, vocês vão achar a matriz curricular do povo Quiriri do Acre, do Rio Verde. Vocês vão achar a nossa matriz, está lá. Matéria, tudo bonitinha. Mas, até hoje, o governo deu alguma oficina, teve ele deu algum recurso para a gente criar os materiais para dar aula? Ele nunca deu. Nunca deu um curso sequer. A nossa escola ela tem 6 anos de existência. Meus professores nunca teve um curso do governo do Estado para poder, uma formação, para poder, nem aquela formação que a gente tem para a gente criar os materiais, nunca deu para nós. Nunca deu. Nós não tem essa formação, né? Então, o nosso material todo está sendo criado através do nosso conhecimento. Do nosso conhecimento. Né? Então, aí coloca, abre a escola, você cria a sua matéria para depois falar. Não, mas vocês criaram, então vocês têm material para dar aula, ué? Seus alunos não estão aprendendo por quê? Né? Porque vocês, os professores indígenas, não sabem dar aula. Né? Então, essas coisas que acontecem com nós, povo indígena. Mas, Carlinhos, é só com os Quiriri? Não, não é só com os Quiriri, não. Não é só com os Quiriri. Vocês conversar com qualquer indígena, vocês vão ouvir a mesma coisa. Né? A gente precisa de uma atenção mais, né, dos governantes. A gente precisa de um apoio. Né? Não é a gente precisa que o governo ensine em nós, não, que nós sabemos. Nós sabemos muito bem. Só que dê um apoio. O mesmo apoio que dá para os outros, que dê para nós também. Né? Então, era isso que eu queria falar, já falei demais, né? Eu
Mais uma vez, eu agradeço a vocês por fazer o convite para a gente estar aqui, né, falando sobre essa questão dos povos indígenas. A gente está num mês de abril, né, e quando se fala mês de abril, é mês de indígena. Mas eu sempre falo indígena, nosso dia de indígena é todo dia, né, porque todo dia nós estamos lá. Todo dia tem que ser falado de indígena, né, nas escolas. Nas escolas só fala de mês de abril. Só fala dos indígenas mês de abril? Não, gente. Vamos falar nas escolas dos indígenas. Vamos contar a história dos negros, contar a história dos indígenas, contar a história do povo cigano, né? Vamos contar a história dentro das escolas, não só nesse mês. Esse mês eu recebi umas 3 ligações querendo que a gente fosse conversar, dar palestra na escola no dia 19. Eu falei, é impossível, dia 19, é impossível de eu sair da minha comunidade. Dia 19, eu estou na minha comunidade. Né? E aí eu falo com eles o quê? Eu estou aqui, eu vou estar aqui o ano todo. Eu vou estar aqui direto, eu vou estar aqui o ano todo. Me chame qualquer dia que eu vou. Eu vou conversar, nós vamos fazer um bom projeto, como é que a gente deve estar trabalhando a história, né, dos povos tradicionais dentro das comunidades, dentro das escolas. Vamos fazer que nós estamos juntos. Nós, o povo negro, nós, indígena, povo cigano. Vamos fazer uma história, multiculturalidade, né? Vamos fazer uma multicultura dentro da escola, vamos trabalhar essas culturas, que é para poder a gente crescer sabendo e repassar para os outros. Né? Então, eu estou à disposição, né, de vocês, qualquer um quiser conversar, tirar dúvida, fazer pergunta, sempre estou à disposição. E no dia 18, 19 e 20, a gente vai fazer nosso evento na nossa comunidade. Vai ser aberto para o público, né? Vai ter brincadeiras tradicionais, vai ter palestras, vai ter inaugurações de carro de farinha, vai ter várias coisas boas lá. E aí se sinta convidado também, se vocês quiserem participar, as portas vão estar abertas para vocês. Viu? E obrigado, e estou por aqui para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, Carliusa. Então, eu passo a palavra agora à professora Roseli. Por favor, Roseli. Obrigado mais uma vez. Obrigada, professor. Obrigada, né, ao pessoal da Unifal pelo convite, ao professor Walter, em especial, que entrou em contato. Saudações, né, à professora Carliusa e os povos quiriris, e aos estudantes aí da Unifal. Então, vou falar um pouco, né, sobre esse tema que vocês trouxeram, achei super interessante, que é o tempo para além da Europa, né, como a professora Carliusa disse, é raro a gente, às vezes, encontrar nos livros didáticos os temas, né, mais aprofundados sobre os povos indígenas e sobre os povos negros, né, ou afrodiaspóricos. Eu vejo uma mudança, né, nessa perspectiva, graças às 2 leis, a 10.639 e a 11.645. Por exemplo, neste ano na escola, a gente já mudamos o material didático e a gente consegue perceber, dentro das disciplinas, eles introduzindo já questões sobre os povos indígenas, os troncos linguísticos, questões sobre os povos quilombolas, né, os povos africanos, a implementação da lei, necessidade delas. O livro chama-se Jovens Sapiens, e aí é lógico que a gente tem esses historiadores também que estão alinhados, né, com essas mudanças, como a Keila Greenberg, que é uma das produtoras do livro. Aí eu queria passar o slide, eu passo por aqui ou como que vai ser? Eu posso apresentá-lo aqui? Sim. Os slides acho que você pode apresentar por aí. Ok. E aí, os vídeos, só indicar para a gente que a gente abre aqui. Beleza, então. Vamos lá. Está aparecendo aí, certinho? Sim. Então tá. O tempo para além da Europa. Aí a gente fica pensando como tentar enegrecer, né, esses currículos. Eu tirei um pouco aqui dos textos da Nilma Gomes e ela vem dizendo um pouquinho sobre a necessidade de enegrecer esses currículos escolares, né, e é algo que não é fácil.
como a gente percebe que existem alguns fatores que dificultam isso. Eu acho que talvez dos piores seja a negligência de gestores e educandos, né, no efetivo cumprimento dessa lei 10.689. De acordo com a autora, é necessário que a gente tenha também uma certa sensibilidade, né, independente do fenótipo que temos, seja os gestores ou esses educandos, para tentar fazer a implementação dessa lei de forma vigorosa, né, de tentar, principalmente os supervisores, né, ao passo que vai conversar com os professores, ver como que eles podem inserir esses temas afro-indígenas, né, colocando já a lei 11.000, dentro das disciplinas, acho que de forma talvez interdisciplinar, é uma maneira que a gente trabalha ali na Escola Belite, vou mostrar alguns projetos que nós fizemos, a gente faz também dentro da cultura afro-indígena, sim, mas hoje eu vou mostrar mais na parte da população negra. E aí, além da gente ter a negligência desses gestores como um problema de enegrecer esses currículos, né, e dos educandos, talvez essa falta de sensibilidade de entender o outro, né, também, a gente tem também os espaços escolares que eles se deparam com uma diversidade cultural que, às vezes, a própria escola ela não consegue produzir um diálogo de aprendizagem. Eles não conseguem entender essas disputas, né, de narrativas que a gente tem, principalmente com a ascensão hoje que nós temos aí de uma população negra universitária. Então, até muitas vezes os professores que inserem essas leis, eles acabam sendo, às vezes, mal vistos mesmo, sabe? A gente já teve esses problemas lá na escola de, às vezes, ser chamado porque os pais não conseguiram compreender por que está sendo implementado né, dentro do currículo que eles acham que deveria ser o currículo padrão, que é um currículo eurocentrizado, e por que a gente às vezes coloca autores, né, e trabalhos de populações negras e indígenas. Então, é preciso talvez reelaborar essas novas metodologias, né, as escolas estarem abertas a isso, esses professores estarem abertos a isso, valorizar os conhecimentos locais desses alunos, é uma coisa que a gente vê e tenta fazer isso lá na escola, que eles gostam de rap, então vamos utilizar, né, os indígenas que trazem na música, né, as suas lutas, os povos negros que trazem no rap as suas lutas, gostam de desenho, vamos tentar utilizar e trazer, né, pintores, né, artistas, né, também negros para dentro dessas disciplinas. Eu acho que é a única maneira que a gente vai ter de tentar superar esse currículo, né, que a gente chama, que é um currículo arcaico e eurocêntrico. E aí, o que nós fizemos na escola? A gente tentou fazer uma mudança nessa famosa grade, né, que muitas vezes é enrijecida, e colocamos para os sextos anos, que eu dou aula para um sexto, e dou aula mais para os nonos anos, mas eu tenho um sexto ano. E aí, nesse sexto, a gente tentou colocar como disciplina mesmo, né, dentro dessa grade, a história da África, desde a sua, né, a parte geográfica, a parte, né, política e a parte social de seus povos, e tentar trazer isso de uma forma mais lúdica, para que eles, né, se encantem. Então, sempre no segundo bimestre são África e afrodiaspórico, no terceiro bimestre a gente trabalha com os povos indígenas do Brasil. E sempre termina com um evento, ou com umas histórias em quadrinhos, que eles têm que fazer parte, escolher, né, um desses grupos para poder apresentar. Aqui, no caso, nós fizemos aqui sobre, né, o continente africano e a fauna, né, tratamos a gente começa com os biomas e aí a gente pede aos alunos para que eles possam fazer em formato 3D, para eles começarem a ter esse encantamento, né, pelo continente. Depois a gente passa para falar um pouco da política, eles escolhem, né, vou falar mais a minha metodologia que eu utilizo para trabalhar esse tema, né. Roseli, Oi. Só um minuto. Oi. Você está passando os slides? Porque aqui a gente não está vendo passar. Então, peraí, rapidinho, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E agora passou. Passou? Ele está lento, então, agora, né? Isso, agora foi para o segundo. Uhum. Vou devagar, porque eu vou falando rápido também, né? Foi para as imagens? Sim, agora sim. Uhum. E aí, então, isso que a gente estava comentando, que a gente tenta trazer de uma forma lúdica, né, para que esses alunos, eles vão se inteirando, né, sobre as histórias do continente africano, então eles têm que fazer em formato de 3D, como vocês estão vendo aí. Posteriormente, a gente passa para questões políticas e econômicas, e eles escolhem entre, né, os países, os 54 países, eles escolhem pelo menos 3 para trazer alguns desenhos, as bandeiras, e vão trazendo um pouco das informações a respeito dos 3 países que escolheram.
e a gente passa para arquitetura, mostrando como que essa arquitetura, né, de usar o adobe, pau a pique, como que essas arquiteturas, como no Reino de Malha, elas falam, né, sobre a sociedade local, sobre quem mora dentro daquelas casas, como que a religião muçulmana ela acaba se inserindo junto com uma religião animista no Reino de Mali, que são os pedreiros, e eles conseguem fazer as construções a partir das suas crenças, mas eles se complementam ali. Geralmente esses pedreiros eles acreditam em vários deuses e eles são os responsáveis para fazer a construção às vezes dos próprios reis, né, que governavam o Reino de Mali, que já eram islamizados. Mas é interessante porque essa construção ela chega até nós, né, no Brasil, e aí depois a gente chega aqui no Quilombo Candendê, que eu vou explicar aqui um pouquinho. Enfim, o que nós fazemos? A princípio a gente começa com essa parte, e aí passa para os povos, né, eles vão estudar um pouco sobre os povos do noroeste da África, depois passamos, né, para a região do Egito, como sempre acontece, e descemos para a região dos povos bantos, que acaba chegando até mim, porque eu sou de um quilombo, né, de Barbacena, Candendê, nós somos do tronco linguístico banto, e aí a gente tenta encerrar ou diversificar esses projetos sempre com uma apresentação final, que a gente chama de projetos antirracistas, né, que é o combate a esse racismo. Ele deve ser feito desde o início, né, desses anos escolares, e trazer, né, de contato para esses discentes a riqueza desses saberes, as cosmovisões africanas, e essa importância e influência que a gente tem dos povos africanos. Algumas turmas, a gente trabalha com as histórias em quadrinhos, então eles têm que escolher alguns deuses, né, alguns orixás, do noroeste da África, e eles têm que estar dentro da história em quadrinho, e esses orixás, juntamente com esse aluno dentro da história em quadrinho, eles estão fazendo alguma função aqui na Terra, seja por causa da mudança climática, a gente chegou a falar isso, teve um ano que era esses orixás, né, de acordo com os seus elementos, iriam ajudar esse menino a salvar o mundo do El Ninho, né, das mudanças ambientais. No pós-pandemia e na pandemia, que a gente continuou tendo aula online, eles tinham que fazer com que esses orixás, os que eles, né, quiseram escolher, eles pudessem ajudá-los a combater e a salvar sua família, né, da Covid-19, e aí depois eles apresentavam essas histórias em quadrinhos. A gente percebe o talento que os meninos têm, que muitas vezes fica escondido. Roseli, desculpe te interromper de novo, porque para nós a gente ainda está no slide 3 aqui. Tá, eu acho que eu vou ter que... Deixa eu ver aqui, ó. Tá passando aí? Tá, deixa eu ver. Agora a gente está no 5, nos projetos antirracistas. Uhum. História em quadrinho? Isso, Sim? Sim, agora no 6. Eu acho que vou ter que deixar ele menor assim, tá? Que talvez ele passe mais rápido. E aí a gente faz essa conexão Brasil-África. Esse aqui é um amigo meu, o Paulo Gessé, ele estudou no Brasil, na Unesp, é engenheiro. Hoje ele está em Angola, e quando ele a gente fez uma live com ele, os meninos, né, passaram a estudar os povos bantos da região de Angola, Congo, Moçambique, e aí eles faziam questões, né, para o Gessé, e era interessante porque a gente usava o Google Terra para a gente poder, ao mesmo tempo que estava conversando com ele, a gente chegar a mapear as regiões que ele citava, os monumentos históricos. Ele falou sobre os troncos linguísticos diversos ali que se tem, né, dos grupos onde ele habitava. E aí essa conexão Brasil-África ficou muito interessante. Esse ano a gente ainda não conseguiu fazer lá no auditório, mas os meninos se interessam muito, e você vê o encantamento deles pela questão dos povos africanos. E aí depois, posteriormente, a gente passa para Calunga, né? Esses povos, quem foram, quais que vieram, para quais regiões do Brasil, e chegando até a região de Barbacena, onde que se encontra o Quilombo Candendê. E aí a gente chega ao Quilombo, né? É um quilombo de povos bantos, que fica aqui a 12 quilômetros de Barbacena, onde a minha mãe, né, a minha família nasceu. E a gente traz os brasões, as informações, né, a cultura, o terreiro de Umbanda que se tem lá, a arquitetura, e a gente faz essa ligação, né, a ancestralidade, né, como tem uma figueira de mais de 400 anos, a importância, né, do Sankofa, né, de continuar pesquisando, estudando, mas nunca esquecer as nossas raízes, de onde viemos. E a gente
passa para a parte da arquitetura que muitas vezes não é vista, né? Essa arquitetura negra, elas muitas vezes a gente fez uma luta para tentar fazer o tombamento dessa casa, que ela tem metade de adobe e metade de pau a pique, que a gente tinha mostrado lá das construções que são realizadas em algumas regiões, né, da África. E essa arquitetura estava, né, no caso, no quilombo Candendê, e infelizmente a gente não conseguiu fazer com que, na época, o Conselho de Patrimônio olhasse essa casa como um bem cultural e conseguisse seu tombamento. Infelizmente, hoje ela já foi destruída. E outra forma, né, de tentar fazer a confluência, né, de toda a disciplina ao longo dos 3 meses é fazer alguns projetos. Eu gosto muito de arte, né, de dança, desenho, e aí a gente elabora de forma interdisciplinar esse projeto aqui em Ubuntu, por exemplo, Eu Sou Porque Nós Somos, foi feito em parceria com a professora Elaine Cristina, que é professora de português, a professora Elisiane Candian, que é de artes, a Simone, e a gente teve, né, o privilégio de ter o senhor José Messias, de 103 anos, para dar uma palestra para os meninos. Aí utilizamos aqui de telas do Abdias Nascimento, né, os meninos, eles que produzem tudo, a gente pensa o projeto, trabalha isso junto com os professores, e aí os alunos eles começam na concretude. Trabalhamos com eles também a Grada Quilombo, principalmente aquela, né, performance que ela faz do barco, e é isso que eles acabam apresentando no final. Se vocês pudessem colocar, por favor, o vídeo, são 2 links que estão nesse slide aí, de YouTube. Se pudesse colocar, só para o pessoal ver. Só um minutinho que a gente já vai abrir aqui. Uhum. Eu acho que o mais interessante de trabalhar com esses temas é você ter parceiros, né? E o que, né, eu tinha iniciado a palestra falando sobre sensibilidade. Os professores, eles têm que ser sensíveis à causa, independente do fenótipo desse professor, da sua história, da sua ancestralidade. A lei, todas as duas, para elas serem implementadas, no caso a 11.000, né, que hoje ela engloba a afro-indígena, ela só vai se tornar algo efetivo a partir da sensibilidade dos gestores e dos educandos, né, e de quem fiscaliza essas leis também. Acho que essa que é a principal necessidade que a gente tem que pensar, como tornar sensível esses estudantes universitários para que eles possam também chegar às escolas, observarem com mais delicadeza, né, e não perpetuar esse silenciamento que são feitos em relação a esses povos. Você quer que eu tente aqui? Não, não, ele tá. Acho que agora ele conseguiu abrir aqui. Só um minutinho. Aí. Uhum. Aí, prontinho.
Uhum. Pode continuar aqui? Espera aí que a gente vai precisar alternar a tela aqui de novo, para a gente voltar a ver você. Uhum. Aí, prontinho. Uhum. Então, esse é o projeto, né, foi apresentado lá na escola, e a gente percebe que, graças a, eu não sei se já passou aí, questionamentos curriculares, é a parte que eu estou lendo agora, que Nós ainda estamos no 11, que é a apresentação do projeto. Aí, agora foi para o questionamentos curriculares. A gente percebe que é graças a essa universalização, né, da educação, nessa ampliação do direito à educação, que esses corpos negros, eles entram, né, principalmente para o ensino superior, como eu, Elane, que somos mulheres negras, e que a gente começa a tentar questionar esses currículos colonizadores e colonizados, né, e a partir disso a gente começa a fazer mudanças, questionamentos a partir dos nossos valores, das nossas demandas políticas, né, dos nossos próprios corpos, né, condições de vida, sofrimentos, como a professora Carliusa disse, né, a partir também dos povos indígenas, né, terem essa entrada para a educação, que a gente começa a bater na porta e querer se mostrar, né, algo que a gente sempre foi silenciado, seja nos livros didáticos ou mesmo nas aulas práticas ou teóricas das escolas. Então, é esse corpo negro, né, eu acho que a função, a importância, né, da universidade ampla, né, entender essa equidade, né, que esses corpos são diferentes, né, e que a diversidade, a alteridade é algo que compõe o mundo e que é lindo, e são essas pessoas que vão implementar e vão também modificar um pouco, não sei se passou a outra imagem aí, a Carolina de Jesus, nos projetos escolares. Ainda não. Tá, Agora foi. passar aqui. Uhum. E aí o que a gente tenta fazer? A gente tenta inserir em qualquer que seja, né, o tema das aulas, inserir povos indígenas e os povos afrodiaspóricos. Por exemplo, a gente tem um projeto na escola chamado Showmício, que cada turma eles escolhem um presidente, né, para eles fazerem campanha a favor daquele presidente. Então, tem jingle, tem os deputados, tem senadores, e a gente tem uma Carolina de Jesus para cada turma, defendendo ou questionando o seu presidente que foi escolhido, como aqui a gente está vendo aqui. A gente teve a Carolina de Jesus da equipe do Getúlio Vargas, né, eles entram, é lindo, depois eu mando o PDF, se vocês quiserem, né, passar esse PDF para os alunos, para eles terem acesso. E aí você vê a entrada dessas Carolinas de Jesus, mulheres, né, meninas, alunas negras com representatividade, a professora de português, que é a Elane, a Tássila e outras que dão aula no 9º ano, elas leem o quarto de despejo com todos os alunos, né, abre as aulas, né, são 3 meses, né, de projeto, e aí ao final do projeto, essa Carolina, ela entra
para falar um trecho do quarto de despejo e falar o seu modo de vida e a sua visão de mundo de acordo com o que a autora escrevia nos livros e que essa menina ela sente necessidade também de dizer. É muito interessante esse projeto também, é uma forma da gente tentar inserir aí a literatura negra dentro de qualquer disciplina, né, possível. Tá? E aí, outra forma também, isso é o que leva a pensar que a gente começa a perceber que esses currículos, né, a partir do momento que esses corpos negros vão para a universidade, se tornam professores, começam a questionar esses currículos eurocêntricos, trazem esses temas, né, para dentro da escola, a gente percebe as tensões que vão acontecendo. E aí a gente chama, né, os autores alegam que seria um currículo como um território de disputa, né, que a gente percebe que essas culturas negadas, graças a esse processo de globalização que encurta, né, os espaços, os tempos, eles também trazem esses fenômenos de crítica essa globalização centro-hegemônica, né, que sugere, né, Boaventura Santos, e traz novas reações. E esse fenômeno, como ele chega até nós na universidade, ele também acaba chegando até essa formação dos professores e principalmente nas escolas. E aí essas lutas por democracia, como está dentro do processo do showmício, que eles vão entender sobre direita, esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, né, o que é a importância da democracia, governos populares e tal, dentro das escolhas deles, né, porque não é algo forçado, cada um escolhe os presidentes que querem defender, a gente também consegue atingir esses currículos, esse sujeito, essas práticas, né, trazendo um novo imaginário pedagógico, uma nova teoria, uma nova forma de metodologia de ensino. E aí, como o Arroio, né, mesmo fala aqui no finalzinho do texto, os currículos eles passam a ter um território de disputa. Por que território de disputa? Porque uma das questões que eu levanto e que esse território se torna disputa, primeiro porque esse currículo, né, se torna um território de disputa, porque muitas vezes a gente tem dificuldades de implementar as duas leis, mesmo com um aparato de apoio de gestores, né, de professores, de uma equipe bem formada como nós temos, pela própria resistência e vida desses alunos e, né, no caso da comunidade escolar, de seus pais. Aqui nós fizemos, só para a gente entender essa diversidade e essa dificuldade desse território, nessa disputa que acontece, do que deveria ser ensinado ou não, nós fizemos uma apresentação, que está aqui também, que foi da música Axé Odo, com também um 6º ano, e nós fizemos uma escola, a escola Adelaide, foi para uma escola particular que nos convidou para apresentar a música Axé Odo, que fala sobre candomblé, e infelizmente dos 30 alunos, 10 não puderam dançar, foram para lá, sentaram lá, mas não puderam dançar, porque os pais não deixaram, justamente porque falava dos orixás, falava de candomblé. Mas é interessante porque a gente não desiste, somos resistentes, né, tanto os povos originários quanto os povos tradicionais. E essa resistência, essas tensões que geram, né, que são geradas dentro e fora de sala, elas vão fazendo algumas sementinhas e modificando, porque eu tive vários alunos que quiseram fazer parte, mesmo sendo evangélico, esse primeiro que está aqui, todo de branco, que ele chegou e falou, professor, eu vim como Oxalá. E foi, dançou, foi o que puxou toda a dança, descalço. Também a gente tem YouTube aqui, depois eu mando para vocês, para os alunos poderem visualizar o PDF, e a apresentação foi linda, ou seja, é um momento de tensão, porque é lógico que eu senti dor quando os 10 alunos falaram, professora, infelizmente eu queria dançar, mas meus pais não deixaram, mas eu sei que também são ganhos, porque aqueles que os pais, mesmo sendo evangélicos ou católicos ou ateus, não sei, eles conseguiram compreender, né, a amplitude do que a gente da proposta que a gente estava trazendo e ainda fortaleceram a vontade dos meninos de poderem participar. E aí, né, a gente percebe, então, que essa lei, né, tanto a 10.000 quanto a 11.000, não é apenas a implementação de uma nova disciplina, né, de um novo conteúdo. Na verdade, essas leis, elas vêm para fazer uma mudança cultural, sabe, uma mudança política, né, uma mudança de pensamento, uma mudança epistemológica mesmo, né, e ela abre esse espaço para essa educação antirracista, principalmente quando a gente consegue legitimar, né, a fala, né, da África, como a gente tenta trazer lá, e dos afrodescendentes, eles são representados, eles se representam, né, eles estão inseridos no projeto como
população negra, né, que quer ter vez, quer ter voz, e aí a gente percebe que é uma educação que ela traz um diálogo intercultural, né, uma relação étnico-racial mesmo, né, entre todos os grupos étnicos, eles tentam conversar dentro ali desse território de tensões. Mas isso não quer dizer que esse território vai ser sempre tranquilo, né, como eu disse, né, há essas linhas, né, já se fala, né, território de tensões. E dentro disso, muitas vezes, o próprio professor ele é atingido com falas racistas mesmo, assim, sabe? Com falta de entendimento. Então, a gente tem que ser resistente também, mesmo. E aí, uma estratégia que eu usei na escola, que eu sofri racismo dentro de um desses projetos, dentro de uma sala, e alunos também sofreram racismo ano passado, foi eu tentar montar um grupo, né, de alunos negros que passariam a ser palestrantes dentro da escola. Então, esse grupo que a gente vê aqui no slide, eles montaram uma palestra chamada Alma Não Tem Cor, e na linguagem, né, dos adolescentes, eles fizeram com música, com rap, com slide, né, falando de religião de matriz africana. Uma era umbandista, então ela fala sobre a religião dela, e eles passam essa palestra para todas as turmas de 6º ao 9º ano na escola. Foi um processo interessante aí dentro dessas tensões curriculares que a gente percebe que acontece. E só para finalizar, né, para mostrar mais um projeto dentro dessa nova dinâmica aí de trazer, né, as questões afrodiaspóricas para a escola, o último projeto que está sendo apresentado essa semana é esse projeto Raízes, chama Diálogo entre Debré, Rugendas e a Rosana Paulino. Então, a gente tentou trazer um passado e presente, onde que os alunos pudessem, por meio da arte, trazer um pouco das histórias, né, do cotidiano daquela população negra escravizada do século XIX, retratada pelas telas de Debré e Rugendas, e fazer uma conversa com os trabalhos, né, da artista Rosana Paulino, que ela traz o corpo feminino negro, né, e todas as resistências e todas as opressões, esse corpo que muitas vezes foi silenciado, então ela costura, né, a boca, os olhos, das fotografias que ela faz, né, nas apresentações, nas telas, e muitas vezes ela costura esse corpo também. Vocês estão vendo aqui que tem um corpo costurado, meio desproporcional, para mostrar como que a crueldade, a truculência, né, do processo da escravidão, né, do Atlântico Negro, muitas vezes a gente teve que se reinventar no Brasil. E aí é muito legal perceber como que os meninos entenderam isso, né, a linguagem que eles tentam repassar, e a partir disso eles tentam também fazer uma análise das leis abolicionistas, se elas funcionaram, se não, né, se elas foram beneficiaram mais aos senhores do que aquela população escravizada, e como essas leis, né, elas mal acabadas, vamos dizer assim, elas afetam ainda a sociedade brasileira com o racismo estrutural que a gente ainda tem. Então, só vou mostrar algumas imagens, e aí eu vou pedir para você passar o último vídeo, que é uma das apresentações que eles fizeram. São vários, né, está no meu canal de YouTube, mas vou passar apenas uma, que a gente vê Valongo com a Rosana Paulino ao lado. Aqui também a gente percebe, e é interessante porque até alunos, né, às vezes autistas, né, eles têm esses talentos múltiplos, né, principalmente ligados a desenho, então sobressaem muito nos projetos. Mais uma aqui, né, falando sobre a ama de leite, né, uma instalação que a Rosana faz, onde essa ama de leite, né, você vê ela com vários seios, tendo que amamentar as crianças brancas da época, e aí eles tentam fazer uma referência ao Valongo, e a lei, no caso, eles devem ter usado a lei do ventre livre, porque tinha que ter uma conversa entre as 3 partes. E aí esses trabalhos estão sendo expostos na escola e depois vão ser levados para a feira de ciência do IFET. E aqui a gente tenta fazer isso a princípio dentro da escola, né? O início o processo de criação acontece lá. Então, geralmente 2 aulas, tanto eu quanto o professor de artes, a gente libera para explicando e orientando, né, a complexidade, que é um trabalho complexo, né, às vezes, para eles conseguirem entender a potencialidade desse trabalho passado e presente de conversa entre Debré, Rugendo e a Rosana Paulino. E aí eu queria que, se possível, vocês passassem para mim esse último vídeo, né, do YouTube, que está no penúltimo slide quase, Raízes Negras. Tá,
Só um É uma das minutinho. apresentações. Uhum. Ok. Eu acho que é o outro, é a última slide. Não é esse não. Não? Não, esse aí preferi não passar porque eu fiquei achando que ia ficar muito lento. Pode passar o último, fazendo favor. Antes da bibliografia, está escrito Raízes Negras. Só um minutinho, Roseli. Uhum. Acho que é outro. Só empurrar, se tiver aberto. Passei um terceiro desse agora. É outro. Tá no teu zap. Roseli, você consegue colar esse link do vídeo aqui no chat do Google Meet para mim? Uhum. Consigo, peraí. Pedi. Acho que agora ele conseguiu. É esse que está sendo projetado aí? É esse mesmo. Ah, então tá bom. Oi, gente. Meu nome é Ana Júlia, essa é a Bianca, Paola, Nicole e Nathaniele. A gente fez esse trabalho da Roseli de história sobre o bebê, a Rosana Paulino e as leis abolicionistas. E eu vou começar falando sobre a Rosana Paulino. Ela nasceu em São Paulo em 1937. Ela é uma artista visual, pesquisadora e educadora. E ela fala nas obras questões sociais, étnicas e gênero. Uma das suas principais obras é sobre a mulher negra na sociedade brasileira e na época da escravatura e a violência. Ela faz do corpo um lugar de memória, pensamento e reflexão. E as obras dela são tanto expostas em museus nacionais como internacionais. A gente fez uma releitura de uma obra da Rosana que a Roseli mesma apresentou durante a aula, explicava pra gente o que a gente precisava fazer. Eu fiz uma mulher negra e um esqueleto sobre quando os portugueses usavam um falso estudo científico para tentar provar que os negros eram inferiores às pessoas brancas. De um lado tem a mulher negra, do jeito que apresentavam ela, e do outro tem um esqueleto igual de qualquer outra pessoa. A gente colocou um coração para simbolizar que todo mundo tem, e o coração tem manchas azuis, porque o azul é uma cor muito ligada à tristeza, muito em colometria e até em jeito de falar em outras línguas, que nem em inglês. A gente colocou um coração de encaixe nas costelas da mulher negra, porque o coração é algo que a gente tem, mas é algo que também pode ser roubado da gente. Então, agora eu vou falar sobre a nossa frase e sobre o dever. Primeiro falando da nossa frase. A gente tirou a nossa frase de uma música do Chico Buarque que chama Senzala e Favela. Essa música, ela representa muito hoje em dia, porque muita gente fala que assim, acabou, mas na verdade apenas se modernizou. E falando agora um pouco sobre o Debreu. Ele é um artista que ele foi muito famoso porque ele veio do Brasil em uma missão
não fazia crítica nas obras dele, ele apenas comentava sobre os eventos que aconteciam. Bom, gente, a gente pegou duas personalidades negras na escola. Primeiro, João Cândido e segundo, Marielle Franco. Bom, eu vou falar rapidinho sobre João Cândido, porque o nosso foco mais é Marielle Franco. João Cândido participou da Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata é uma revolta onde marinheiros eram castigados com chicote. Em 1910 que essa revolta ocorreu. A República tinha começado em 1888. Então a gente pensa, cara, o que mudou de lá pra cá? Como assim? E nós pegamos a Marielle Franco. Quando a gente fala Marielle Franco, fica a pergunta, quem matou Marielle Franco? Isso ficou por 5 anos. Então, a gente pegou ela pelo seguinte motivo. Mulher, negra, fazia parte da comunidade LGBTQIA+, fazia parte da comunidade negra. Era tudo que o sistema não quer dentro do sistema. Ela é tudo que o opressor odeia. Então, agora, eu quero falar duas coisas antes de explicar o porquê do Chico. Primeiro é a Lei Áurea. Por que a gente está criticando? A Lei Áurea, como você sabe, é uma lei muito importante na história do nosso país, porque ela aboliu a escravidão. Só que, eu não estou aqui para falar que a Lei Áurea é uma lei pura, só que ela é muito problemática, porque ela não deu auxílio àqueles que foram libertos. E é esse ponto que a gente quer criticar. Agora, falando só sobre as imagens, a gente pode notar aqui. Na pintura do bebê, ela é de 1839. Tem um homem sendo açoitado, um peitor, sendo castigado por algum motivo, que a gente não sabe. Esse aqui é o João Cândido, que, como eu estava explicando, foi o líder da revolta de Chibata, e ele estava tentando lutar pelos direitos dos marinheiros de serem tratados dentro da marinha. Marielle Franco, como a Paula também explicou, foi vereadora do Rio de Janeiro, lutava pelos direitos das mulheres, da população negra no Brasil. Aí você me perguntar, tá, o que isso tem a ver contigo? Se a gente reparar, todos eles morreram lutando pela mesma causa. Só que em diferentes épocas. Isso tem tudo a ver com o nosso título. O nosso título traz uma reflexão. Por que mudou? Porque a gente vê que são épocas diferentes e eles estão lutando pela mesma coisa. Mas a Lei Áurea foi assinada em 1828. Então por que eles estão lutando pela mesma coisa em épocas completamente diferentes? É isso que a gente quer fazer no nosso título. Nossa! E aí, né, para encerrar, como diz Menezes, né, falar sobre África significa, pois, questionar e desafiar crenças queridas, pressupostos afirmados e ter múltiplas sensibilidades, né? É um pouco do que a gente tenta fazer lá na Escola Estadual Adelaide Bias Forte, né, aqui em Barbacena, de uma forma que encante o aluno, né, a partir da arte, a partir do mundo deles, né, trazendo eles para essa realidade passada e presente, e inserir dentro, acho que é possível fazer isso em qualquer que seja a disciplina, principalmente quando a gente consegue fazer uma equipe, né, coesa, que consiga trabalhar de forma, pelo menos de forma harmoniosa, a gente consegue trazer, sim, tanto os povos indígenas quanto os povos negros, né, afrodiaspóricos, para dentro de uma sala de aula, e eu acho que tem um resultado tão bom quanto a gente está tendo na escola. Acho que é isso, agradeço, tá, a todos. Obrigada. Muito obrigado, Roseli. Bom, como nós temos uma segunda atividade, né, da Semana de História a partir das 9h, eu queria propor, é claro que a gente não pode perder a oportunidade de fazer comentários ou questões, né, às professoras, eu queria propor, então, rapidamente, que quem queira fazer alguma questão, já se manifeste, por favor, já se encaminhe aqui, para a Lívia. Tudo bem, boa noite, muito prazer. Eu quero agradecer primeiramente a presença de vocês, é assim, uma inspiração e uma honra.
E eu quero relatar sobre a experiência que a gente teve no PIBID daqui, na qual a gente acompanhou a Escola Samuel Estadual Angel, e a gente analisou os livros didáticos presentes lá do ensino médio. E a gente realmente foi ver como que a Lei 10.639/03 estava sendo implementada, né? Como se tinha conteúdos relacionados à história da África e dos povos afro-brasileiros e como que eles estavam apresentados lá. E a gente percebeu que, apesar da história quadripartite ter sido superada, de certa forma, dentro desses livros, né? Então, não era mais dividida em história antiga, história medieval, ainda assim tinha um fator que contribuía para que continuasse sendo contada de uma forma, como ela disse, que não é verdadeira. E seria esse o checklist civilizacional, que o Stephen Frum vai nos apresentar. Então, só são contadas histórias dos povos, comunidades que são consideradas civilização, né? Que têm cidades, que são grandes centros, que seria o dinamismo histórico. E, justamente, os povos indígenas e os povos africanos são tirados da história por não serem considerados civilização, né? Por serem considerados atrasados, por não estarem nessa linha do progresso dessa história com H maiúsculo. E aí a gente foi questionar isso e discutir, né? Por exemplo, tinha a questão da Revolução Industrial. Por que a África não está na Revolução Industrial? Ou por que ela está lá, só que como a explorada, né? Sendo que, por exemplo, o óleo de dendê foi responsável, inclusive, por ajudar as máquinas, né? E o conhecimento dos povos africanos foi fundamental nesse processo. E, por exemplo, o Baquaca, que a gente estudou com o Mário também, ele foi uma figura muito importante dentro do processo da escravidão. Ele fez uma autobiografia, né? Ele teve uma história de resistência. Então, assim, eu queria contar só essa experiência mesmo. Só, essa primeira foi a Lívia, tá? Ela esqueceu de se apresentar. Vitória agora. Oi, boa noite. Queria cumprimentar tanto a Carlúcia como a Roseli, ótimas falas. É importante para a gente ter esperança também, né? Como a gente está nesses fóruns de discussão para pensar justamente os currículos, né? E uma demanda que tem sido feita aqui no nosso curso é a história indígena. E eu gostaria de perguntar para a Carlúcia, mas se a Roseli tiver complementações também, a gente está aqui para aprender, claro. A gente está pensando numa história indígena, mas é possível pensar as questões indígenas de forma transversal ao nosso conhecimento? Por exemplo, não só na disciplina de história indígena, mas pensar em todo o conteúdo que a gente tem durante todo o curso, sabe? É possível e como fazer isso? Obrigada. Boa noite a todas e todas, eu sou o Oyama. Eu queria perguntar para a professora Carlúcia sobre a questão, você falou que vocês têm uma matéria em relação ao território. Eu queria saber mais em relação a essa matéria, é um contexto só geográfico, mas tem a Constituição geopolítica, é debatido também o marco temporal, entre outras questões do território, para além só da geografia. Mais alguém, gente? Acho que ficamos com essas, né? Por conta do tempo. Então, Carlúcia. Eu vou responder do território e a professora Roseli responde da outra. A gente tem, sim, a disciplina do uso do território, mas para a gente trabalhar não só a geografia, né? Porque o território, para nós indígenas, a gente conhece ele como nossa mãe terra, né? Então, a história nossa, ela já vem do território. E a gente tem a matéria de uso do território, que é para ensinar como a gente deve usar o território, deve usar a nossa mãe terra, deve usar a nossa natureza. Né? Então, nessa disciplina, é trabalhado tudo isso. Né? Hoje mesmo, a gente estava conversando e eu até falei, nós estamos no sul de Minas, é um lugar onde tem muito mato. Mato. A gente não dá conta de plantar uma roça e dá conta de limpar na enxada. Uma roça grande, que a gente fazia na Bahia. A gente está sentindo a dificuldade aí, por quê? Porque tem que usar muito veneno. E aí, como nós não usamos veneno, a gente prefere não plantar grande roça. A gente planta pouquinho.
porque é onde a gente tem que saber cuidar do nosso território, tem que saber cuidar da nossa natureza, da nossa mãe terra, porque a nossa natureza, como é que se diz? Ela castiga, que é o que nós estamos vendo hoje aí, e a gente não sabe por quê, né? Então, a matéria de uso território dentro da aldeia, ela ensina como usar o território, como o território é para nós, como a gente consegue tirar o nosso sustento dele sem maltratar ele. É para isso que ela funciona na nossa comunidade. Respondi? Roseli. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando agora iluminismo com o 8º ano. Então, a partir do momento que a gente foi começar a falar sobre a ciência eurocêntrica, né, a razão, né, na visão europeia, né, da Europa, eu pedi aos alunos para gente, aí eu dividi o quadro e tentei trazer para eles um pouquinho da cosmovisão indígena. Lógico que dentro dos meus limites, né, do que eu consigo saber, porque, né, não sou povos indígenas, mas dentro do pouco de curso que eu tive a respeito, para eles entenderem um pouquinho que existem ciências para além do iluminismo, né, a ciência que muitas vezes a gente, né, falava que não era ciência, mas na verdade que ela faz parte da ciência, e não precisa ser uma ciência eurocêntrica, né, com um cientifismo, né, metodológico europeu. E aí os alunos, a gente foi fazendo um comparativo, né, por exemplo, sobre a importância da terra, né, a terra para a Idade Média, depois para o Estado moderno, e depois essa terra, né, para essa mentalidade econômica, né, política, né, do período iluminista, enfim, e essa terra que tem um outro sentido, né, que é a terra-mãe, né, para os povos indígenas, né, que faz parte, nós somos terra, terra somos nós. E aí os alunos foram tentando entender como que essas ciências são diversas, né? E aí eu pedi a eles para fazer uma pesquisa sobre a política do bem viver dos povos indígenas, e pesquisar um pouco também sobre alguns escritores indígenas, como que eles trazem, né, essa relação da natureza, da ciência, né, das ervas, da cosmovisão que eles têm, como Ailton Krenak, por exemplo, que a gente está trazendo agora dentro do iluminismo. Então, assim, a gente vai tentando inserir, é lógico, dentro dos nossos limites, né, que a gente tem, infelizmente, os povos indígenas que nós temos mais próximos da nossa escola são os povos puris, e muitas vezes eles, né, a gente não consegue ter muito esse acesso para que eles possam ir na escola para poder falar, mas aí a gente tem hoje as lives, né, então a gente está tentando negociar com alguns grupos indígenas puris que moram na região de Muriaé, para que eles possam fazer essas intervenções. Eu sempre falo com eles, quando eu vou iniciar as aulas sobre cultura indígena, eu sempre faço essa questão para eles, assim, gente, vocês imaginam, vocês estão adorando sobre os povos indígenas, agora vocês imaginam se fosse um indígena, um professor indígena falando para vocês, aí eles falam, professora, nossa, seria maravilhoso, porque é isso, né, é o poder de fala daqueles que detêm esse saber. E outra forma que a gente foi tentando trabalhar também, mais ali no nível ainda do 8º ano, foi sobre Dom João, Revolução Francesa, depois de Dom João, e a gente tentou trabalhar com um decreto de 1808, né, que quase fez o genocídio, né, do que eles falavam, né, chamavam de botocudos, mas são vários outros povos, né, são os Krenaks, por aí afora. E aí a gente faz essa análise desse texto, né, do decreto de 1808, e a gente leva para que eles façam essas pesquisas também sobre esses grupos e como que eles resistiram, né, e como que eles estão aqui até hoje, e os seus escritos. E aí eu gosto muito de desenho, então eu sempre peço para que eles façam o autorretrato, seja do Daniel Munduruku, ou no caso, né, quando a gente vai trabalhar a região lá do Amazonas, ou então, no caso do Ailton Krenak, por causa do decreto de 1808 e outros grupos. E na Revolução Francesa, nós trabalhamos com patrimônio histórico, né, incorporando isso dentro da Revolução Francesa, aí sim a gente conseguiu trazer um pouco também dos povos puris, né, e como que eles, a região que eles habitavam, não como sendo também de registro, né, de memória imaterial, então a gente vai trazendo isso dentro do tema da Revolução. E no 9º, na ditadura militar, a gente trabalha com a perseguição a esses povos indígenas, principalmente pelas fotografias, né, dos marcados, que eles tinham uma numeração, e entender quem eram esses grupos, né, por que a truculência deles, e quem são esses povos, né, eles têm que fazer essa pesquisa e trazendo para nós.
É isso, mas é um processo, né? Porque eu acho que quanto mais a gente está batendo na porta para que nós possamos aparecer, estar inseridos, né, dentro das aulas, que a gente vai lembrando e vai pensando, olha, gente, eu posso inserir isso, por exemplo, do iluminismo. Tem pouco tempo que eu pensei, gente, eu posso fazer um comparativo entre essa ciência eurocêntrica, né, que eles falam que é o nome da razão, e mostrar aos alunos que existem outras formas de ciência, né, e a partir principalmente da ciência indígena, da política, né, sustentável, do bem viver. Então é um processo, assim, você tem que estar aberto e eu acho que tem que estar sensível a isso, sabe? Quando você vai trabalhar uma matéria de história, ou português, ou ciência, por exemplo, pensar como eu posso inserir esses grupos que já foram silenciados tanto tempo. Então, assim, o professor ele tem que ter essa sensibilidade, não ficar tão, eu acho que tão preso a livro. Para falar a verdade, eu mal uso livro na escola. Agora, esse ano, que eu gostei mais do livro, como eu disse a vocês, que a gente fez uma escola no final do ano passado, e eu fiz questão de escolher esse da Greenberg, porque eu percebi que ele estava inserido mais esses dois povos, esses dois grupos que não eram inseridos nos anteriores. Mas muitas vezes é pesquisa pessoal, né? Eu vou pensando, peraí, como que eu posso colocar esse grupo? Deixa eu ir ali pesquisar, deixa eu ler sobre eles, né? Deixa eu tentar entender como que eu posso inserir isso na disciplina. Eu acho que vai muito da boa vontade do professor. Mais alguém, gente, quer fazer alguma questão? Não? Bom, então, Carleusa, quer complementar mais alguma coisa? Não? Então, eu gostaria de, em nome da comissão organizadora, agradecer a professora Carleusa, a professora Roseli, por essa noite que, pelo menos para mim, foi maravilhosa, né? Eu acredito que tenha sido para vocês também, e será para quem depois, felizmente, assistir, né, essa gravação que a gente vai disponibilizar no canal do Laboratório de História Pública. Então, Carleusa, muito obrigado mais uma vez. Roseli, muito obrigado. Foi um prazer conhecê-las. Obrigada. E eu quero pedir uma salva de palmas, mais uma vez, para as duas. Obrigada. Imagina, a gente que agradece. E então, pessoal, a gente termina esse primeiro momento. Alunos e alunas do curso de História, às 9h, nas salas.